Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais um bate-papo. Você está no canal Teologia e Liderança comigo, Leonardo Nascimento, e é sempre um prazer ter vocês aqui. Hoje nós vamos falar sobre a importância de valorizar os pequenos começos. É isso mesmo. Nosso texto está em Zacarias, capítulo 4, verso 10, a parte A, que diz assim: porque quem despreza o dia das coisas pequenas. Tem uma outra tradução que diz: não desprezeis o dia das pequenas coisas. Na verdade, esse texto aqui, ou esse versículo, ele é muito enfático e ele me traz uma reflexão muito boa, porque Zacarias libera uma palavra para Zorobabel, que volta com a missão de reconstruir o governo, né? Neemias volta com a missão de reconstruir os muros, Esdras com a missão de restaurar o culto e Zorobabel com a missão de restaurar o governo. E num cenário bem difícil, né? Muita gente não queria investir em Jerusalém, já que a cidade ainda não estava totalmente estruturada. Imagina uma pessoa que ganhou dinheiro nas províncias de Babilônia, como é que agora ele volta para Jerusalém para investir numa cidade que ainda não estava estruturada, com muita coisa fora do lugar? E Zorobabel com essa incumbência de restaurar o governo. E nesse momento de falta de dinheiro, falta de mão de obra, escassez, ele recebe essa palavra, porque ele não deveria desprezar o dia das coisas pequenas. E esse é o nosso assunto de hoje. Talvez você que está me assistindo esteja vivendo o seu pequeno começo. Seja começando sua família, começando o seu negócio, começando o seu ministério, mudando de carreira. Porque, na verdade, a gente precisa começar. Por mais difícil que seja o momento, as circunstâncias, a nossa realidade, nós precisamos começar. Eu converso com muita gente, seja no ambiente corporativo, no ambiente acadêmico, na igreja, e às vezes a pessoa fala: mas eu tenho uma ideia, eu tenho um projeto, tenho um sonho, eu não sei por onde começar. Eu sempre digo: você tem que começar. Por mais difícil que seja, se você não der o primeiro passo, você não vai saber se teria dado certo, se funcionou, se vai funcionar. Mas a grande verdade é que nós não podemos desprezar o dia das pequenas coisas. Tudo o que é grande foi pequeno um dia. Crescer dá trabalho, crescer não é fácil. Algumas vezes nós não temos apoio, não temos investimento, algumas vezes ninguém acredita no nosso sonho, no nosso projeto, mas a gente tem que começar. E eu gostaria que você refletisse um pouquinho sobre as coisas que deram certo. Talvez você olhe hoje para a sua realidade e pense: não, mas eu não sei por onde começar. Comece pelo começo. Não desprezeis o dia das pequenas coisas. Então vamos lá. Primeiro ponto: começar. Faça um rascunho, faça um croquis, faça um projeto, ainda que simples, mas estabeleça esse ponto de contato com seu sonho, com seu projeto, com seu propósito. Zorobabel tinha gente desmotivada, recursos escassos, uma cidade ainda com muita coisa para organizar. E nesse cenário é muito fácil você desanimar. Falta apoio, falta dinheiro, falta mão de obra, falta parceria, falta equipe. Nesse momento, não é todo mundo que consegue. Não é todo mundo que resiste. Eu converso com muita gente que diz assim: ah, mas eu vou parar. Eu não vou conseguir, é muita coisa para mim. Então imagina a situação de Zorobabel. O tamanho do projeto com tudo fora do lugar. E ele recebe uma palavra para ele não desprezar o dia dos pequenos começos. Talvez a história da sua família: migraram do interior, do Nordeste, de outro país, começaram morando em um cômodo, algumas vezes numa casa muito pequena, com muita dificuldade, mas foi um pequeno começo. Quantas histórias eu já ouvi de gente que casou ou ganhou a geladeira de um, o fogão de outro, o guarda-roupa, a cama, e hoje tem a sua vida resolvida, a sua história resolvida, mas teve o seu pequeno começo. Algumas vezes eu fui andando para fazer a faculdade teológica porque eu não tinha dinheiro da passagem. Que isso
e andando e voltava, porque faltava o dinheiro da passagem. E aí, algumas vezes, as pessoas dizem assim: ah, não, mas é difícil para todo mundo, mas nós precisamos começar. Então, o primeiro ponto é: dê o pontapé inicial, comece. Comece fazendo um rascunho, comece fazendo um projeto, comece, pelo menos, organizando na tua cabeça onde você quer chegar, para onde você está indo. Nem todo mundo vai te apoiar, nem todo mundo vai acreditar, nem todo mundo vai investir, mas você não tem nada com todo mundo, você tem com você, com seu sonho, com seu projeto, com o curso que você escolheu, com o ministério, com a empresa, com o seu negócio. E aí as coisas vão caminhando, vão se desenrolando. Mas o primeiro ponto é começar. E já comece fazendo anotações. Ah, mas sonhar ainda é de graça. Então, por mais difícil que pareça, comece, ok? Zorobabel tinha uma missão muito difícil. E a palavra que ele recebe aqui do profeta, da parte de Deus para ele, é: não despreze o dia das coisas pequenas, os pequenos começos. Um dia você vai rir de tudo que você passou. Um dia você vai poder contar a sua história. Um dia, quando der certo, quando fluir, quando frutificar, você vai falar: olha, nem sempre foi assim. Eu acompanho empresas, negócios, pessoas que adquiriram um tamanho absurdo, que cresceram, que prosperaram, mas nem sempre foi assim. Algumas vezes você precisa escolher entre pagar uma coisa e outra. Algumas vezes você precisa escolher entre acertar aqui ou ali, mas é o começo. O começo não é simples, o começo não é fácil, mas ele é necessário para você dar valor, para que você tenha a sua história e para que você possa construir um legado. Então, primeiro, comece. Segundo ponto, planeje. Converse com pessoas, vá em lugares, vá em negócios, em empresas, vá em ministério, ouça pessoas que já trilharam esse caminho, que já tiveram que vencer o que você está passando agora. Porque com certeza alguém já passou pelo caminho que você está percorrendo agora. E aí, às vezes, as pessoas dizem assim: ah, mas eu não tenho apoio. Converse, ouça, pesquise. Estou começando um negócio assim, assim, assim. E vai aparecer para você alguém que também começou. E você vai descobrir que essas pessoas também enfrentaram dificuldades, às vezes não tinham investimento, não conseguiram financiamento. Os grandes players do mercado, quando falam da sua história, eles falam no que precisaram vencer. E aí você vai ver a Microsoft começou na garagem. Você vai ver projetos que foram rejeitados várias vezes. A própria história de Walt Disney. Quantas vezes ele quebrou? E aí você vê a escritora do livro Harry Potter, quantas vezes o seu projeto foi negado, foi rejeitado. Então, o começo, ele não é simples, ele não é fácil, mas ele é necessário. Você precisa começar. Às vezes falta tapinha nas costas, às vezes falta investimento, às vezes falta uma palavra, que algumas vezes não é dinheiro, às vezes é uma palavra, é incentivo, mas às vezes nem essa palavra vem. Então, primeiro, comece. Comece fazendo rascunho, comece fazendo anotações. Segundo, planeje. E a fase do planejamento ela é muito ampla. Vai de pesquisar pessoas, investimento, valores, mesmo sem ter R$ 1. Às vezes você não tem R$ 1. Mas isso não muda o fato de que você precisa pagar, precisa fazer orçamento, precisa pesquisar. Eu sempre falava isso para a minha equipe, né, nas empresas por onde eu passei, as equipes que eu liderei, e eu dizia: faça orçamento, mas vai pagar como? Não importa. O orçamento não cobra. Faça 2, 3, 4, 5. Eu já fiz tanto orçamento. Ah, não, a gente está começando aqui, ó, a gente só tem essa sala, e aí já vamos começar a matricular, vamos fazer isso, aquilo, outro. E agora? E as cadeiras? Faz orçamento. Porque essa é a fase do planejamento, é a fase que você organiza seus pensamentos, é a fase que você começa a vislumbrar o tamanho que o negócio vai ter. Então, primeiro, faça anotações, faça rascunhos, dê o pontapé inicial. Segundo, planeje. O planejamento é indispensável. Ah, não, mas eu não tenho dinheiro ainda. A falta de dinheiro não te impede de planejar. Fazer orçamento ainda é de graça. Faça orçamento, pesquise, converse com as pessoas. Eu fui ver um carro muitos anos atrás e um amigo que foi comigo,
E aí entrei lá, olhei, perguntei o preço do carro, bem fora da minha realidade. E aí quando a pessoa falou o preço, né, o vendedor falou o preço, eu respirei fundo e eu perguntei se der tanto de entrada. O amigo olhou para mim com o olho regalado, tipo assim, pô, você não tem esse dinheiro. Mas eu não falei que tinha, eu não estava mentindo. Eu estou organizando minha mente. E se der tanto de entrada? Ah, se der tanto de entrada, a gente facilita o resto, o restante a gente facilita assim, assim, assado. Tá. E se der tanto? E eu tô pensando, eu tô organizando, e o outro do lado quase me entrega. Porque a maneira quando me olha, tipo assim, cara, você não tem esse dinheiro, mas eu não disse que tinha. Eu perguntei, se der tanto de entrada, como é que fica o restante, o saldo? Parcela como? Então, você não paga nada para planejar, você não paga nada para fazer o orçamento. Esse é o ponto que você começa a vislumbrar, visualizar o que vai acontecer daqui para frente. Planejamento é rascunho, é o pontapé inicial, faça anotações, quantas você quiser. Vá para a parte 2, planejamento, faça o orçamento, pergunte, visite, ligue para as pessoas. Isso é indispensável, porque esse é o momento que as coisas começam a tomar forma na sua cabeça. Terceiro ponto, ensaie. É isso mesmo. Faça ensaios. Para tudo na vida, nós precisamos ensaiar. Aí as pessoas dizem assim, ah, não, mas eu não vou porque eu não tenho dinheiro, ah, eu não vou porque está distante demais. Não despreze o seu pequeno começo. Você está começando, está difícil, não está simples, não está fácil, mas olha o roteiro. Fazer anotações, planejar, ensaiar. Faça test drive, visite apartamento decorado. Vai lá visitar o salão. Quem é que vai estar na primeira fila? Qual roupa você vai vestir? Porque isso é parte do que você espera que aconteça em algum momento. Ah, Leonardo, mas eu estou sem dinheiro nenhum, eu não vou me prestar isso. Tem que se prestar. Você tem que passar por essa fase. Por quê? Porque é o seu pequeno começo. Às vezes você diz assim, ah, mas como é que vai ser? Como vai ser é outra coisa, você tem que começar. E todo começo é difícil. Eu tenho um amigo que diz que quem nasce grande é monstro. Então comece. Não vai ser simples, não vai ser fácil, nem todo mundo acredita, nem todo mundo apoia, nem todo mundo investe, mas é o seu sonho, é o seu projeto e você é responsável por ele. Então, Zorobabel tinha uma cidade para administrar, tinha uma estrutura administrativa para criar, não tinha dinheiro, a cidade não estava totalmente restaurada. Nesse cenário é comum o desânimo bater, o desânimo às vezes chega primeiro, e a palavra que ele recebe é para não desprezar o dia das pequenas coisas. Quando você vê alguém que deu certo, alguém que venceu, alguém que chegou, por trás dessa pessoa tem uma história de sucesso, de superação, de resiliência. Quantas vezes essa pessoa não deve ter deixado de almoçar para jantar? Quantas vezes essa pessoa não teve que escolher entre pagar uma coisa e outra? Quantas vezes essa pessoa não pensou, eu não aguento mais, para mim deu até aqui. E aí acontece alguma coisa, eu gosto de pensar que Deus cria uma situação, provê, envia alguém, toca em alguém, e de repente a coisa começa a caminhar, mas nós não podemos desprezar o nosso pequeno começo. É pequeno hoje, é pequeno agora, mas vai crescer. E você precisa estar lá para celebrar o crescimento, para celebrar quando tudo for para o lugar, e você não pode esquecer. É difícil começar, é difícil se manter, é difícil continuar, mas tudo que é grande foi pequeno um dia. A pessoa que você segue, que você admira, pergunta para ela como é que foi o começo dela. Às vezes você olha alguém que virou uma referência, e aí nós corremos o risco de achar que essa pessoa sempre foi assim, sempre teve esse tamanho que ela tem hoje, essa autoridade, que o negócio dela, a empresa, o ministério, sempre foi desse tamanho, mas não, ela teve que começar. Talvez você esteja começando hoje sua vida, seu relacionamento, seu casamento, sua família, seu ministério, sua empresa. Comece. Dê um passo de cada vez. Não jogue a toalha. Não esmoreça. É verdade que nem todo mundo acredita, nem todo mundo investe, nem todo mundo vai te dar força. Mas isso não é sobre todo mundo, é sobre você. Zorobabel
Tinha uma missão muito difícil pela frente. E eu acredito que é essa palavra que ele precisava ouvir. Não despreze o dia dos pequenos começos, das pequenas coisas. Porque isso foi o que ele precisava para dar um pontapé inicial, para começar a sua história, a sua trajetória, para começar a organizar primeiro na sua mente. E isso vai ficar assim e assim. Mas ele tem que começar. Ah, Leonardo, mas isso é difícil demais. Eu não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que esse é o caminho. Faça rascunho, faça anotações, planeje, ensaie. Eu gosto muito de ensaiar. Eu gosto, se tiver que ir lá fazer test drive, eu vou. Se tiver que ir lá visitar o decorado, eu não tenho nenhum problema com isso, porque eu gosto. Agora, tem gente que não gosta. Não tem quando você passa na frente da loja e aí você começa a olhar, quando o vendedor vai sair, você corre. É isso que acontece com algumas pessoas. Ah, não vou não, porque eu não tenho dinheiro. E aí fica aquela briga. O vendedor ameaça sair da loja, você vai e corre. E a pessoa fica naquele jogo, né? Tipo gato e rato. A grande verdade é, se você, não vou comprar hoje, mas não muda nada. Você pode ir lá experimentar, você pode ir lá fazer o teste. Isso é para quem acredita. Não ter hoje, não poder hoje, não significa que você não vai poder nunca. Não significa que nunca vai dar, nunca vai caber. Você precisa pensar o seguinte: hoje ainda não dá, mas amanhã vai dar. Amanhã eu consigo, amanhã eu compro, amanhã eu terei. Tudo o que é grande foi pequeno um dia. E as pessoas que cresceram, elas tiveram paciência, elas foram resilientes, elas perseveraram e elas acreditaram que era possível. Eu falei da Microsoft, falei da escritora de Harry Potter, falei de Walt Disney e tem tantos outros exemplos que nós poderíamos ficar aqui horas e horas falando de pessoas que não tinham estrutura, não tinham apoio, não tinham investimento, e às vezes quem está do nosso lado também não acredita. Ao invés de puxar para frente, de incentivar, às vezes a pessoa que está do lado puxa para trás. Mas é o seu começo. Comece, ouse, sonhe, acredite, e de novo, e quantas vezes forem necessárias, porque é a sua história. Um dia alguém vai contar a sua história. Um dia alguém vai falar das suas proezas. Um dia alguém vai compartilhar o que você passou e o que você viveu e o que você construiu. Mas para isso acontecer, nós precisamos valorizar o pequeno começo. Ah, Leonardo, mas é difícil. É difícil. Talvez hoje você tenha um sapato só. Talvez hoje você tenha um blazer só. Para trabalhar, para ir para o culto, para ir na reunião, mas é o teu começo. Um dia você vai olhar para a sua história e vai pensar: ainda bem que eu não desisti. Então, que esse exemplo de Zorobabel, aqui registrado em Zacarias 4:10, te inspire a não desistir. Valorize as oportunidades que você tem. E tem mais: enquanto a grande oportunidade que você está buscando não surge, explore todas as possibilidades que vierem. Algumas vezes, o seu sucesso, o seu crescimento, o boom que você espera, vem numa oportunidade simples, vem disfarçado de algo simples que você não acredita, não valoriza e nem acha que vai dar em nada. Então, aproveite todas as possibilidades, explore todas as possibilidades, até a grande oportunidade surgir. E lembre-se, valorize o seu pequeno começo. É a sua história, é a sua família, é o seu negócio, é o seu ministério, é o seu curso superior, é a sua viagem, não importa, você está começando. E todo começo, ele tem suas particularidades. Às vezes falta dinheiro, falta incentivo, falta apoio, falta conhecimento do que a gente precisa fazer, e aí nós erramos, e aí recomeçamos, e aí caímos, e aí levantamos, mas o que nós não podemos é abrir mão dos nossos sonhos e projetos. E se alguém falou que você não vai conseguir, não ouça, não. Não ouça, não acredite, porque você é responsável pelos seus sonhos e projetos. A pessoa que está de fora, ou ela te apoia, ou ela não fala nada, ok? Ou a pessoa que está perto te apoia, ou ela não fala nada. O problema é que às vezes as pessoas não nos apoiam e nos influenciam negativamente. E aí a gente desiste, e aí a gente desanima, e aí a gente esmurece. Então, que esse exemplo de Zacarias aqui, falando ao Zorobabel,
te inspire a não desanimar, a não parar. Tá pequeno agora, tá difícil agora, é o início agora, mas vai crescer, mas vai dar certo, vai tomar forma, vai consolidar. Mas para isso, você não pode desistir. Eu não sei em que fase da vida você está, mas não é para parar, não é para desistir, não é para esmorecer, ok? Valorize os seus pequenos começos. Lembre-se, tudo que é grande foi pequeno um dia. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês. Depois você medite com calma, Zacarias 4:10, só a parte A, porque quem despreza o dia das pequenas coisas. E lembre-se, tudo que cresceu foi pequeno um dia. Não foi fácil, não foi simples, mas aconteceu. Que seja assim com você, na sua família, no seu negócio, no seu relacionamento, no seu ministério, no seu sonho, no seu projeto. Não desanime. E lembre-se, tá pequeno agora, tá difícil agora, mas vai crescer. Ok? Essa é a palavra de hoje. Lembrando, você está no canal Teologia e Liderança comigo, Leonardo Nascimento. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sino das notificações e compartilhe essa palavra com alguém. Se você ouviu essa palavra, lembrou de alguém, compartilhe essa palavra com ela. Faça essa palavra chegar para alguém que precisa se levantar, que precisa reagir diante da sua dificuldade ou do seu pequeno começo. Ok? Um abraço grande e até breve.